Olá, bom dia. O assunto do vídeo de hoje é uma resposta a uma pergunta formulada naquele vídeo sobre o Ibur, uma alma adicional, postado há um mês atrás, aproximadamente, no máximo 2 meses. Nos comentários, uma pessoa fez uma pergunta: qual é a diferença entre Ibur e Magid? Eu achei essa pergunta bastante interessante e achei importante responder na forma de vídeo, porque é uma pergunta que eu acho que pessoas que sabem, né, o que é o Ibur e o que é o Magid podem fazer confusão. Então vamos lá. Para quem não viu o vídeo do Ibur, eu vou falar rapidamente. Depois, quem não viu, quem não assistiu e quiser se inteirar mais para poder compreender este vídeo de hoje, é só procurar o vídeo Ibur. Mas eu rapidamente vou esclarecer. Ibur é quando uma alma de uma pessoa elevada, de um tzadik, de um justo, vem em ajuda de uma alma encarnada em duas situações. Uma situação no cumprimento das mitzvot, quer dizer, no cumprimento dos mandamentos. Quando essa alma elevada, que não está encarnada, se identifica com aquela mitzvah, aquele mandamento que está sendo cumprido e corretamente cumprido. E a segunda situação é quando a alma encarnada está estudando, né, principalmente as escrituras, no sentido de se elevar espiritualmente, mas um estudo que leva à elevação espiritual, digamos, o estudo das escrituras, o estudo da Kabbalah, e essa alma também se identifica e pode acrescentar. Então essa alma vem em ajuda e ela como que adere, né, à alma encarnada, como se fosse a alma original, como se ela estivesse grávida de uma outra alma. Tanto que o nome Ibur é do radical ligado a afeto, ligado a Shana Meuberet. Shana Meuberet é o ano de 13 meses, quer dizer, é um ano grávido de um mês a mais. Então a ideia é essa. Então o Ibur é uma alma que vem em ajuda, e aí as duas almas, a encarnada e a não encarnada, que veio em ajuda, mas já num plano bastante mais evoluído, as duas evoluem espiritualmente, uma ajudando a outra, porque os méritos da alma encarnada, tanto no cumprimento das mitzvot, quanto no estudo intelectual que faz das escrituras, nas descobertas, nas reflexões, a alma que veio em ajuda, que se chama Ibur, também é beneficiada, também é elevada, é mérito das duas, né? Quer dizer, então, elevação das duas almas no sentido espiritual, na direção do Tikkun, né? Esse Ibur, essa alma que adere, ela pode ficar até o fim da vida da alma encarnada, né? Então, a pessoa não sabe que ela tem uma alma coadjuvante, né? Uma alma em auxílio, ou o Ibur pode abandonar quando a pessoa se desvia da pesquisa ou se desvia do cumprimento dos mandamentos, enfim, mas é por um tempo mais prolongado, enquanto durar o estudo, enquanto durar o cumprimento das mitzvot. Isso é o Ibur. Aí a pergunta é, e o que é o Magid? O Magid também, Magid, a tradução da palavra Magid, a tradução, eu vou dar a tradução literal e vou falar do conceito.
A tradução literal é um pouco diferente do conceito de Magid. A tradução de Magid quer dizer o relator, né? O narrador, o relator. E o conceito de Magid, na Kabbalah, quer dizer, no plano físico, existe a figura do Magid, principalmente durante o movimento racídico, né? Na Ucrânia e na Polônia, nas pequenas aldeias, existia o Magid de carne e osso, que era um narrador, que era um relator, que discursava e ensinava em meio em espaços abertos, ensinava princípios, né, éticos e religiosos do judaísmo. Isso é no plano físico, a figura do Magid. Aqui em carne e osso ele aparece como o narrador ou como o relator. Mas no conceito da Kabbalah, o Magid é um conceito. Então vamos começar, né, com outra informação. Nós percebemos que desde o início da Torá existe uma comunicação entre a divindade e os seres humanos. No início da formação do povo judeu, a comunicação era direta. Tipo, Deus falou com Abraham, com o patriarca Abraham, Deus falou com Moshe diretamente, né? Abraham falou com Deus, inclusive, debatendo, né, na questão da destruição das cidades de Sodoma e Amorá, cidades de Sodoma e Gomorra, quer dizer, debatendo de igual para igual, de igual para igual. Então, aparece, né, na Torá formas de comunicação entre a divindade e o homem. Só que essa forma de comunicação direta, ela durou muito pouco tempo e ela foi sendo substituída por outras formas de comunicação entre a divindade e o homem. E essas outras formas tem nomes, tem gradações, denominações diferentes. Alguns autores fazem uma gradação diferenciada. Isso surgiu mais, muito bem, quando terminou a época dos profetas. Porque a comunicação direta de Deus com os homens acabou. E ela continuou através da palavra do profeta, dos profetas bíblicos, né? Os profetas bíblicos, elas traziam a voz de Deus, né? Traziam não a voz, mas a mensagem de Deus. Os profetas foram uma forma de comunicação entre Deus e os homens. Mas a profecia também acabou. A profecia acabou 500 anos antes da Era Comum, quer dizer, 2.500 anos atrás, com os profetas Hagai, Malachi e Zacariá. E não sei se nessa ordem, mas esses foram os 3 últimos profetas que tinham inspiração divina. Então isso cessou. Mas a comunicação divina, a literatura, as escrituras judaicas continuam relatando gradações e conceitos dessa forma de comunicação. Então, eu vou tentar fazer uma graduação cronológica, mas ela não é unanimidade. Pode ter, em uma comunidade ou outra, pode ter uma troca. Então, depois dos profetas, né? Então, como é que ficou a comunicação da divindade com os homens, de Deus com os homens, que de início era direta, depois passou pelo intermédio, né, dos profetas,
por inspiração divina, e depois ela passou por gradações do tipo Bat Kol. Bat Kol quer dizer uma voz. Uma voz. Bat Kol quer dizer diminutivo de voz. O diminutivo de voz pode confundir com outro diminutivo. Então, imaginem o diminutivo de voz. Então, Bat Kol é uma pequena voz, né? Uma forma de comunicação. Tem também outra forma de comunicação, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é o Santo Espírito, e sempre através de um anjo. Tem outros nomes que eu vou dizer daqui a pouco, tem outras denominações. Por enquanto eu falei de profetas, Bat Kol, a pequena voz, e Ruach HaKodesh, o Santo Espírito. Tem outros nomes. Isso é de comunicação direta. Vou continuar já, mas quero fazer aqui uma pausa para explicar que a primeira diferença entre Ibur e o Magid é que o Ibur é a ajuda de uma alma não encarnada. E o Magid é a ajuda de um anjo. Por que anjo? Porque anjo e mensageiro em hebraico é a mesma palavra, malach, quer dizer, é um intermediário. Então, o Magid não é uma alma, não é a ajuda, o auxílio de uma alma desencarnada, evoluída, que vem em ajuda e internaliza, né, junto com a alma original encarnada. É externo, é uma comunicação externa, avulsa e rápida e eventual. Pode acontecer nunca na vida de uma pessoa, e pessoas que têm mérito ou mérito ou por outras questões que não conhecemos, podem ter eventualmente, não é frequente, não pensem que é todo dia, não procurem, é bom não ficar justificando, usando muito esse recurso, que é um recurso muito sério. Então, o Magid, ele vem em ajuda, mas não através de uma alma, mas através de um anjo. E nós temos um vídeo da diferença entre alma e anjo, tá? Que a alma nunca vai ser anjo e anjo nunca foi alma. São dois conceitos completamente diferentes. Vocês podem resgatar esse vídeo com esse nome, Almas e Anjos, e se inteirar. Então, essa é uma das diferenças. A literatura, quer dizer, não só a literatura sagrada, as escrituras sagradas, mas também a literatura literária, literatura de ficção, fala muito da ajuda do profeta Elias. E Elias, que também tem um vídeo sobre o profeta Elias, que se transformou num anjo, que é uma das figuras que não morreu, que foi arrebatado, né, em vida e se transformou em um anjo. Então, o profeta Elias é uma dessas formas de Magid, é uma dessas formas de ajuda, mas é também através de um anjo. Outras formas de Magid é Sheilot Halom. Sheilot Halom é perguntas através de sonho, né? Quer dizer, a pessoa recebe resposta, antes de dormir pode formular uma pergunta e pode receber uma resposta dentro de um sonho. O Magid pode trazer, é até mais frequente porque o filtro, né, de censura é menor quando a pessoa está dormindo. Então, ela pode ter revelações de um Magid em sonho. Então, são Sheilot Halom, são perguntas de sonho que podem ser respondidas através de sonho. Ainda
isso antes, tudo isso que eu falei, quer dizer, os nomes foram mudando com o desenrolar da história, com o desenrolar da época, e supõe-se, né, que está, ou pelo menos até agora, está cada vez menos frequente esse tipo de comunicação, né? Ou por demérito da humanidade, ou por, quer dizer, a humanidade perdeu esse direito, ou perdeu a pureza. A verdade é que isso vai se tornando cada vez mais frequente. Quem sabe a humanidade consiga, nós estamos numa época de retorno espiritual visível. Eu percebo, né, um desejo muito grande de evolução espiritual entre as pessoas, pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato. Então, quem sabe a gente possa readquirir isso. Mas a ideia do Magid, ela permanece como um fenômeno, não vou dizer uma pessoa eu já expliquei quem é um Magid de carne e osso, do ponto de vista espiritual, como conceito, é uma força, né? Não física, não desse plano, que vem por intermédio de um anjo, lembrando que anjo é intermediário, porque anjo é mensageiro. A palavra malar é para anjo e é para mensageiro. E tem um conteúdo de comunicação divina e que vem através de um anjo. O que vem dentro dessa comunicação? Um esclarecimento de alguma dúvida para a evolução, ou até fatos que podem vir a acontecer. Acabei de me lembrar que o Elias, o profeta, Eliyahu Hanavi, foi quem ensinou a Kabbalah para Shimon Bar Yochai, o escritor do Zohar. Assim diz a tradição. Quer dizer, o Eliyahu Hanavi foi uma guide, né? Ele foi a voz, o Zohar é inspiração divina. E ele foi ensinado para Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, através de uma guide, que é o Eliyahu Hanavi. Na Cabala Luriânica, o Chaim Vital, que é o aluno do Yitzhak Luria, que registrou os ensinamentos de Yitzhak Luria, ele diz que o Magid é criado pela boa ação, ou pelo cumprimento de mitzvah, ou por um mérito de uma determinada pessoa que faz, né, que cumpre uma mitzvah na sua integridade, um mandamento na sua integridade, ou uma pessoa que evolui muito espiritualmente através do estudo, da reflexão racional e intelectual, do estudo. E o Yitzhak Luria diz que um anjo pode ser criado, né? Um anjo que se transforma em Magid, como se fosse um anjo multiplicador de conhecimento. Então, está aí a resposta que eu agradeço a pessoa que propôs a pergunta, está lá no vídeo do Ibur. Eu gostaria muito que vocês comentassem, é um tema difícil, eu espero ter transmitido, né, dentro de uma possibilidade de compreensão nesse plano, e eu gostaria muito que vocês curtissem, comentassem, perguntassem, dessem ideias, se inscrevessem e divulgassem o canal, para que o canal tenha mais visibilidade no YouTube, porque não tem nenhuma. São as pessoas interessadas no tema que procuram, mas quem não sabe, não sabe.
né? Então, o engajamento do canal no YouTube depende muito das pessoas que gostam do tema, conhecem outras pessoas que gostam do tema, e é uma maneira do canal continuar no ar. Muito obrigada àqueles que assistiram até o final e até o próximo vídeo. Tchau!